como era a vida real nas trincheiras da FEB, você não vai querer perder isso. É impossível fingir que isso é apenas uma aula de história. Imagine-se no meio dos montes Apeninos, à beira dos corpos gelados da linha gótica, ouvindo o ranger dos dentes travados no frio de 20 de Berinderzow. Você está ali, junto com os pracinhas da FEB, sentindo o cheiro de pólvora, lama e esperança misturados. A história que você vai ver não é a réplica heróica dos livros. É a vida crua, debatida em sentinelas improvisadas, onde jornais eram usados como cobertores e modelos de sobrevivência eram escritos com suor. Os pracinhas viram ruínas de Nápoles, navios afundados nos portos e, mais intimamente, olharam para dentro do medo todas as noites, tentando manter o calor e a sanidade. Esses jovens vieram do interior, muitos sem experiência militar, e encontraram seu destino encurvado na lama e custeado por improvisos coletivos. Nos preparativos no Brasil, nada os adiantou. O frio e os primeiros combates foram seus verdadeiros treinadores. Eles enfrentaram batalhas como Monte Castelo e Montese, capturaram milhares de prisioneiros do eixo, mais de 20.000, mesmo com falhas na logística, equipamentos insuficientes e quase 1.000 baixas. Este vídeo vai rastrear aquela jornada. A chegada, o choque com a guerra real, as relações com italianos e aliados, os sustos, a solidariedade entre estrangeiros e o despertar de uma identidade coletiva febiana. O que emergiu dali é mais que história. É legado. Depois dessa imersão no mundo brutal dos pracinhas, você vai entender por que essa história não pode ficar esquecida e por que ela reverbera, até hoje, dentro da cultura de defesa e da memória do Brasil. Você está ali, no coração da linha gótica, sob o frio de 20 de Brididedeu, escutando o silvo das balas, o rangido da lama sob suas botas e a respiração ofegante dos cobras fumantes. Diários improvisados com jornais presos aos uniformes trazem um calor frágil contra o vento voraz. A guerra em cada suspiro. Isso não é roteiro bonito. É realidade crua, vivida por 25.000 brasileiros enviados à Itália. Eles enfrentaram a neve, a fome, a saudade e o desconhecimento. Vieram do interior, sem preparo, sem roupas de inverno, vestidos de verão, tomados pela urgência histórica, que precisaram usar jaquetas americanas ou até jornais para se proteger do frio intenso. Aventuras na história Wikipédia. As batalhas de Monte Castelo e Montese foram mais que cenários de combate. Foram fornos de coragem. Nesses confrontos decidiram-se destinos. Mesmo com falhas na logística, baixa experiência e medo profundo, aqueles homens capturaram mais de 20.000 prisioneiros. Um feito que poucos conheceriam por completo depois da guerra Wikipédia. Você está prestes a conhecer rostos reais, histórias não contadas nos livros, e o motivo pelo qual essa narrativa ainda ecoa na memória do país. Vai entender que cada trincheira era um teatro de medo, adaptação e companheirismo, e que esses pracinhas deixaram uma marca que molda até hoje nossa estratégia e cultura de defesa. Esta é a história que você não pode perder. Agora, vamos seguir para o tópico 1, onde vamos mergulhar no choque da Guerra Real. A chegada dos pracinhas à Itália e o impacto do frio, da paisagem e da realidade do combate. Eles desembarcaram em Nápoles no verão de 1944, acreditando que estariam prontos para o que viria. Mas a Itália tinha outro plano. O inverno já se anunciava, e os uniformes brasileiros, preparados para o hemisfério sul, não davam conta do frio europeu. Em muitos casos, jornais eram presos nas roupas para tentar manter o corpo aquecido. Não era improviso romântico, era sobrevivência. guiadoestudante.abril.com.br pt.wikipedia.org. O choque não foi só climático. Muitos vinham do interior, sem experiência militar, e se viram diante de um inimigo com quem nunca haviam brigado. Montese, Monte Castelo,
Linha gótica. Enfrentamentos em terreno inóspito, contra alemães experientes e ferozes. Na primeira investida em Monte Castelo, foram 4 tentativas, com centenas de baixas, até que uma estratégia de flanco, também com a ajuda de artilharia, finalmente os levou à vitória. A chegada, a solidão do fronte, aquele sopro gelado nas trincheiras, tudo convergia para um rito de passagem de menino a soldado. Esse momento que você vai assistir traz não só o factual, mas o íntimo, o psicológico, a transformação dolorosa, luminosa e real. O frio nos Apeninos não era só um detalhe. Ele moldava cada decisão, cada passo, cada noite. As trincheiras eram cavadas em solos congelados e os pracinhas, sem roupas adequadas, criaram técnicas improvisadas para sobreviver. Jornais eram amarrados ao corpo para reter calor, botas eram forradas com palha e pedaços de cobertores eram divididos entre companheiros. Eles improvisaram abrigos com lonas e restos de madeira, mas nada parecia suficiente para enfrentar temperaturas que chegavam a 20 decreus. A comida era racionada, enlatados frios, rações em pó, café requentado. Luxo era ter uma refeição quente. O inverno europeu pegou os brasileiros despreparados, e a escassez de suprimentos agravava tudo. Não havia mantas para todos, a água congelava, e cada dia se tornava um desafio de resistência física e mental. Os pracinhas aprenderam rápido que a guerra não era só contra os alemães. Era contra o ambiente, o corpo e a mente. O medo de adoecer era tão grande quanto o medo das balas. Muitos contraíram pneumonia, gripe e feridas que dificilmente cicatrizavam. Mas mesmo assim, havia uma força invisível sustentando esses homens: a camaradagem. Entre trincheiras enlameadas e noites insones, surgia um pacto silencioso. Um emprestava botas, outro dividia a última porção de comida, outro cedia o espaço mais protegido da barraca improvisada. Essa solidariedade era a diferença entre suportar e sucumbir. A vida na linha gótica era um teste diário de inventividade, coragem e união. Nada podia preparar os pracinhas para o som que ecoava pela primeira vez. O assobio cortante das balas, o estrondo seco dos morteiros e o impacto brutal da guerra real. A ilusão de que estariam apenas apoiando rapidamente se desfazia. Nas colinas cobertas de neve, o inimigo estava entrincheirado, conhecia cada curva do terreno e usava isso para emboscá-los com precisão letal. O primeiro combate sério aconteceu em Monte Castelo, um dos pontos estratégicos mais importantes da linha gótica. Foram 4 tentativas de tomada, e nas 3 primeiras, o fracasso foi absoluto. As balas ricocheteavam, granadas explodiam em sequência, e o som dos gritos atravessava a noite. Muitos pracinhas congelaram, não de frio, mas de choque. A morte deixou de ser conceito e passou a ser presença. Cada passo exigia superar não apenas o inimigo, mas o próprio medo. Aos poucos, a estratégia mudou. Com a ajuda da artilharia americana, os brasileiros aprenderam a se posicionar, cavar trincheiras profundas e reorganizar a linha de frente. O caos começou a dar espaço à coordenação. A 4ª ofensiva, planejada com precisão cirúrgica, foi diferente. Um ataque de flanco combinado com bombardeio sincronizado abriu espaço para que os pracinhas avançassem. Monte Castelo finalmente caiu, mas o preço foi alto. Dezenas de companheiros ficaram pelo caminho. Essa primeira vitória mudou tudo. Mais do que conquistar território, os pracinhas descobriram do que eram feitos. Cada batalha os tornava mais estratégicos, mais endurecidos, mais conscientes do que significava lutar longe de casa, contra um inimigo implacável, por uma causa que nem todos compreendiam totalmente. A inocência se despedia com o som do primeiro disparo. Monte Castelo não era apenas um objetivo militar, era um símbolo. Localizado na linha gótica, sua tomada era crucial para abrir caminho às tropas aliadas na campanha da Itália. Mas, para os pracinhas,
ele se tornaria o cenário mais emblemático de dor, resistência e superação. Foram 4 ataques consecutivos. Em cada um, os brasileiros descobriram na pele o peso da guerra. Na primeira investida, o choque foi imediato. O terreno íngreme, escorregadio pela neve, somado ao fogo cruzado dos alemães, transformava cada passo em um ato de coragem. A derrota inicial deixou cicatrizes, mas também ensinamentos. Com a ajuda dos comandantes aliados, o exército brasileiro reorganizou suas posições, aprimorou as estratégias e fortaleceu suas linhas de suprimento. A segunda e a terceira ofensivas também fracassaram, mas não quebraram o espírito daqueles homens. Ao contrário, a sensação de dívida para com os companheiros caídos fez a determinação crescer ainda mais. Na quarta tentativa, em 21 de fevereiro de 1945, a história mudou. A operação foi cuidadosamente planejada. Artilharia intensa abriu brechas, ataques coordenados cortaram as defesas inimigas e, finalmente, os pracinhas tomaram o controle do monte. A vitória teve um preço alto, mais de 400 baixas brasileiras. Mas, naquele momento, a FEB mostrou ao mundo do que era capaz. Essa conquista não foi apenas militar, foi emocional. Monte Castelo virou um divisor de águas. Ali, os pracinhas perceberam que, apesar da falta de preparo e da precariedade de recursos, eram capazes de enfrentar um exército altamente treinado e vencer. O orgulho cresceu, mas junto com ele, a consciência de que o caminho ainda seria longo e mortal. Se Monte Castelo representou a superação, Montese foi o batismo definitivo de fogo da FEB. Localizada em uma posição estratégica, a cidade era defendida por tropas alemãs fortemente entrincheiradas e protegida por minas, metralhadoras e artilharia pesada. Os pracinhas sabiam que o desafio seria brutal, mas não imaginavam o tamanho do inferno que enfrentariam. Na madrugada de 14 de abril de 1945, o avanço começou. O terreno estreito e íngreme dificultava a progressão, enquanto os alemães lançavam rajadas constantes contra cada metro conquistado. As explosões eram tão próximas que a terra tremia sob os pés. A visibilidade era quase nula. Fumaça, neve e poeira formavam um nevoeiro denso que confundia até os veteranos mais experientes. Foram 3 dias de combate ininterrupto. Os relatos contam de homens que lutaram sem dormir, sem comer, com as mãos sangrando pelo atrito das armas e o corpo encharcado de suor e neve derretida. O barulho ensurdecedor dos projéteis e o medo constante de ser atingido criavam um ambiente onde o tempo parecia congelar. No final, o sacrifício foi imenso. 426 baixas brasileiras e dezenas de feridos graves. Mas Montese caiu. A vitória solidificou a reputação da FEB entre os aliados, que passaram a enxergar os brasileiros como soldados capazes de feitos extraordinários, mesmo enfrentando condições adversas e com treinamento limitado. Montese marcou mais que um avanço estratégico. Foi a prova definitiva de que a FEB havia amadurecido. Não eram mais soldados improvisados, eram combatentes moldados pela dor, pelo sacrifício e pela vontade de voltar para casa com honra. Viver na trincheira era enfrentar a guerra minuto a minuto. Não havia silêncio, não havia descanso, não havia segurança. O chão era lama fria, misturada com neve, sangue e restos de munição. O ar cheirava a pólvora, metal queimado e medo. A cada amanhecer, os pracinhas despertavam com a incerteza de sobreviver até o fim do dia. Dormir era um luxo raro. O vento cortante atravessava os uniformes finos e muitas vezes o único isolamento térmico era uma camada de jornais enfiada por baixo da roupa. Quando o frio parecia insuportável, os soldados se amontoavam, dividindo o pouco calor humano para não congelar durante a madrugada. Água limpa era quase impossível de conseguir, e os alimentos, sempre escassos, eram basicamente rações enlatadas ou pedaços de pão duro trazidos pelos comboios aliados. Mas o maior peso não vinha da fome nem do frio. Era o medo constante.
Cada barulho no silêncio noturno podia ser um ataque surpresa. Cada clarão no horizonte significava artilharia inimiga. A tensão psicológica corroía os sentidos, levando muitos a colapsos nervosos. Mesmo assim, havia laços que se fortaleciam. Entre um cigarro dividido, uma carta lida em voz baixa, uma oração feita em conjunto, nascia um companheirismo inquebrável. Nas trincheiras, os pracinhas aprenderam que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo quando o pavor domina o corpo. Entre a lama e o aço, eles descobriram um código silencioso. Ninguém deixava ninguém para trás. Essa resistência emocional foi tão vital quanto as armas nas mãos. E talvez tenha sido o que manteve a FEB de pé em alguns dos momentos mais sombrios da guerra. No meio do caos, havia algo que mantinha os pracinhas firmes, uns aos outros. A guerra não se vencia sozinho. A cada passo no terreno enlameado, a cada noite gelada, cada soldado sabia que sua sobrevivência dependia do companheiro ao lado. E foi nesse cenário brutal que nasceu uma irmandade inquebrável. Os relatos de veteranos são claros. Quando as balas começavam a zumbir, o medo era real, mas a solidariedade falava mais alto. Um emprestava botas, outro dividia a última ração. Outro cedia o espaço mais protegido dentro da trincheira. Havia quem passasse noites acordado, só para permitir que o colega conseguisse dormir algumas horas. Essa teia de apoio não era ensinada nos treinamentos. Ela nascia no instinto, no improviso, no desejo coletivo de voltar para casa. Mesmo em meio ao barulho ensurdecedor da artilharia e ao frio paralisante, existiam pequenos rituais que davam sentido à espera. Cantarolar hinos do Brasil, contar piadas abafadas pelo vento, lembrar juntos das festas e da vida simples deixada para trás. Nessas conversas eles criavam um elo emocional que os blindava contra a desesperança. Mais do que um agrupamento militar, a FEB se transformou numa família forjada pelo fogo. Foi essa união que permitiu resistir a condições quase impossíveis e enfrentar inimigos mais bem equipados e mais experientes. O espírito de camaradagem fez dos pracinhas, mais do que soldados, transformou-os em irmãos de trincheira, dispostos a lutar não apenas por uma bandeira, mas principalmente pelo homem ao lado. A guerra não se lutava apenas com armas, mas também com o coração. Para muitos pracinhas, o maior desafio não era o frio ou as balas, mas a distância de casa. As cartas tornaram-se um elo frágil entre dois mundos, o da vida comum no Brasil e o da brutalidade nas trincheiras da Itália. Escrever era um ritual silencioso. À luz de velas improvisadas, os soldados preenchiam folhas amassadas com relatos filtrados. Omitiam o medo, escondiam as feridas, silenciavam as mortes. Queriam proteger suas famílias, preservar um pouco de normalidade em meio ao caos. E quando as cartas chegavam do Brasil, o efeito era imediato. Uma explosão de risos, lágrimas e abraços entre companheiros. Por alguns minutos, aquele pedaço de papel aquecia mais que qualquer cobertor. Mas a saudade era traiçoeira. Quando o silêncio dos correios se estendia por semanas, a mente dos pracinhas mergulhava em ansiedade. Havia medo pelo que se deixara para trás. Mães, esposas, filhos. Muitos soldados carregavam pequenas fotos amareladas nos bolsos, amuletos de fé que atravessavam batalhas e noites insones. Essas memórias eram combustível para continuar avançando. Havia também a expectativa da volta. Em meio ao barulho dos tiros, cada homem sonhava com o dia em que pisaria novamente no Brasil. Essa esperança, delicada e poderosa, mantinha-os vivos. No entanto, a saudade tinha outro peso. Ela também lembrava que, se morressem ali, talvez jamais pudessem se despedir. Era um lembrete constante de que, na guerra, nada era garantido, nem o amanhã, nem a palavra escrita. Enquanto os pracinhas enfrentavam lama, frio e trincheiras na Itália, outro grupo brasileiro escrevia uma história paralela e igualmente impressionante.
o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira, conhecido pelo lema que ecoava como um grito de guerra: "Senta a pua". Esses pilotos eram jovens, muitos com menos de 25 anos, e foram treinados às pressas pelos norte-americanos para pilotar os lendários P-47 Thunderbolt, caças potentes e resistentes usados para missões perigosíssimas. Eles atuaram em conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos, realizando 445 missões de combate e destruindo dezenas de pontes, depósitos de munição, ferrovias e comboios de suprimentos inimigos. Cada voo significava arriscar a vida. O risco era gigantesco. Além do ataque antiaéreo constante, as condições climáticas eram instáveis e as operações exigiam precisão cirúrgica. Um erro, e o piloto poderia não voltar. As missões tinham um objetivo claro: cortar a logística alemã e facilitar o avanço das tropas terrestres. Foi assim que os pilotos brasileiros desempenharam um papel decisivo em batalhas como Montese e na própria tomada da linha gótica. Suas ações não só salvaram companheiros no chão, mas também consolidaram a imagem da FEB como uma força essencial no fronte italiano. Entre os heróis dos céus, nomes como o tenente aviador Nero Moura, comandante do grupo, se tornaram lendas. Ao final da guerra, o Senta a Pua contabilizou 44 pilotos abatidos, mas também alcançou reconhecimento internacional pelo alto índice de acertos e coragem incomparável. Para os soldados nas trincheiras, o ronco dos P-47 sobrevoando o céu era mais que som, era esperança. Antes de os pracinhas pisarem no solo europeu, o Brasil já havia sentido os primeiros impactos da guerra. Entre 1941 e 1942, submarinos alemães e italianos afundaram 35 navios mercantes brasileiros na costa do Atlântico, matando mais de 900 civis inocentes. Famílias inteiras foram devastadas, pescadores morreram no mar, tripulações desapareceram sem deixar vestígios. O país, que até então tentava manter-se neutro, foi empurrado para o conflito pelas águas tingidas de sangue. A reação foi imediata. Sob forte pressão popular, o governo de Getúlio Vargas declarou guerra ao Eixo, em 22 de agosto de 1942. Até então, a ideia de enviar soldados brasileiros para lutar a milhares de quilômetros parecia absurda. Mas após os ataques, a população exigia justiça. Essa virada histórica marcou o início da preparação da Força Expedicionária Brasileira, FEB. O alistamento trouxe uma mistura de esperança e incerteza. Milhares de jovens, muitos vindos do interior, foram convocados às pressas, com treinamento mínimo e equipamentos precários. Poucos tinham noção real do que os aguardava na Europa. Enquanto isso, as famílias enlutadas pelos torpedeamentos esperavam que a participação direta do Brasil fosse uma forma de resposta e de honra. Os ataques aos navios brasileiros foram o estopim de um movimento que mudaria completamente o papel do Brasil no cenário mundial. Se antes éramos espectadores de uma guerra distante, a partir daquele momento, passamos a ser protagonistas. A dor das perdas no Atlântico ecoava nas trincheiras italianas. Cada passo dos pracinhas na neve era também um passo em nome daqueles que haviam morrido sem chance de defesa. A chegada dos pracinhas à Itália não trouxe apenas o impacto da guerra. Trouxe também o encontro com um mundo totalmente diferente. Pela primeira vez, milhares de jovens brasileiros, muitos vindos do interior, entraram em contato com culturas, idiomas, comidas e costumes completamente distintos. Os acampamentos reuniam brasileiros, americanos, ingleses, canadenses, franceses e até tropas indianas. A convivência era inevitável, mas cheia de choques e descobertas. Os soldados brasileiros, inicialmente desprezados por parte dos aliados devido à falta de preparo e equipamentos, foram conquistando respeito com o tempo. As vitórias em Monte Castelo e Montese mudaram a percepção dos norte-americanos, que começaram a tratar a FEB como força confiável.
Mas esse reconhecimento veio com esforço. Havia barreiras de comunicação. Poucos pracinhas falavam inglês. E muitas instruções precisavam ser traduzidas às pressas. Esse ruído causava confusões, mas também aproximava os grupos. A interação com os italianos, por sua vez, foi ainda mais intensa. Famílias locais acolhiam soldados nas cidades libertadas, oferecendo pão, vinho e histórias de resistência. Muitos brasileiros criaram laços profundos com moradores, que viam neles salvadores. Havia quem ensinasse expressões em italiano aos pracinhas e quem aprendesse palavras em português para se aproximar. Foi uma troca que marcou memórias para sempre. Mas também existiam tensões, diferenças de comportamento, tradições e hierarquias militares criavam conflitos internos entre tropas aliadas, exigindo negociação constante entre comandantes. Para os pracinhas, foi um aprendizado forçado. Entender o outro, adaptar-se rápido e respeitar regras que não eram suas. No meio da lama, do frio e das trincheiras, a FEB descobriu que vencer a guerra exigia mais do que coragem. Era preciso conviver, cooperar e aprender a confiar. A guerra não termina quando o último tiro é disparado. Para muitos pracinhas, o maior inimigo não estava nas trincheiras, mas dentro da mente. O peso psicológico das batalhas marcou esses homens para sempre. Entre ataques noturnos, explosões constantes e corpos de companheiros caídos, a tensão era insuportável. O medo não vinha apenas da morte iminente, mas da incerteza. Seria hoje o meu último dia? O impacto emocional se agravava nas noites geladas, quando o silêncio absoluto era quebrado apenas por disparos ocasionais. A privação de sono, somada à fome, ao frio e ao estresse constante, levava muitos soldados ao limite. Houve relatos de pracinhas que desenvolveram tremores, desorientação e até colapsos nervosos no meio do combate. Hoje, sabemos que muitos deles sofreram com o que chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Mas na época, esse diagnóstico não existia. De volta ao Brasil, a maior parte desses homens guardou um silêncio profundo. Não havia apoio psicológico, nem políticas públicas de acompanhamento. O país que os enviou para lutar pouco ofereceu ao recebê-los de volta. Muitos preferiam não falar sobre o que viram. Outros, quando tentavam contar, eram incompreendidos, reduzidos a heróis simbólicos, mas ignorados em suas feridas emocionais. Apesar disso, entre eles, havia um entendimento silencioso. Nos encontros de veteranos, olhares diziam mais do que palavras. Ali, dividiam lembranças que ninguém de fora poderia compreender. A guerra os mudou para sempre. Não só como soldados, mas como homens. A batalha mais longa, para muitos, começou depois do fim da guerra. O fim da guerra trouxe alívio, mas também uma dura realidade. A recepção dos pracinhas no Brasil estava longe de ser o que eles esperavam. Após meses enfrentando o frio, a fome, o medo e a morte, muitos acreditavam que seriam recebidos como heróis nacionais. Mas, quando desembarcaram, o cenário era diferente. O país estava mergulhado em instabilidade política, com o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas e a transição para um novo governo. No meio do caos, o reconhecimento pelos sacrifícios da FEB foi quase esquecido. Sem apoio psicológico, sem programas de reintegração e, muitas vezes, sem emprego, milhares de veteranos voltaram a uma vida de anonimato. O trauma da guerra os acompanhava, mas havia pouco espaço para falar sobre isso. Muitos guardaram silêncio por décadas, preferindo não reviver as memórias das trincheiras. As conquistas, os feitos, as vitórias nas batalhas de Monte Castelo, Montese e Coléquio pareciam desaparecer na névoa do tempo. Alguns pracinhas, insatisfeitos com o descaso, passaram a se reunir em associações de veteranos, lutando por direitos básicos, como pensões e assistência médica. Foram batalhas diferentes, mas igualmente árduas. Ainda assim, muitos morreram sem ver seus feitos reconhecidos.
A história da FEB, que poderia ter inspirado gerações, acabou esquecida em boa parte das escolas, livros e até na própria memória coletiva. Somente décadas depois, documentários, livros e iniciativas de historiadores como César Campiani, Maximiano e Frank D. McCann começaram a resgatar a importância da FEB, dando voz a soldados que, por muito tempo, foram silenciados. Hoje, cada relato recuperado, cada foto revelada e cada carta preservada ajudam a reconstruir a dignidade de quem arriscou tudo pelo Brasil. A guerra para muitos terminou, mas a batalha pelo reconhecimento ainda continua. A história da Força Expedicionária Brasileira não é apenas sobre batalhas, trincheiras e sacrifícios. É sobre um legado que atravessa gerações e carrega consigo uma mensagem poderosa: coragem, resiliência e a capacidade de superar o impossível. Os 25.000 homens que deixaram o Brasil para lutar na Itália provaram ao mundo e a si mesmos que um país do sul do continente podia enfrentar um dos exércitos mais poderosos da época e vencer. Esse legado, por muito tempo esquecido, hoje começa a ser resgatado. Documentários, livros e séries vêm revelando histórias de soldados comuns que se tornaram protagonistas de momentos extraordinários. O lema "A cobra vai fumar", antes um tom de ironia sobre a improbabilidade de a FEB entrar em combate, se transformou em símbolo de resistência, determinação e orgulho nacional. Hoje, a imagem da cobra fumando está presente em museus, memoriais e nos corações daqueles que conhecem essa narrativa. Além da memória militar, a FEB deixou lições profundas sobre cooperação internacional. Brasileiros, americanos, italianos e outras nações trabalharam lado a lado, e esse esforço conjunto ajudou a redefinir a posição do Brasil no cenário global. Essa experiência serviu de base para a modernização das Forças Armadas e influenciou diretamente políticas de defesa e relações exteriores nos anos seguintes. Mas talvez o maior legado esteja nas histórias pessoais. São relatos de medo, solidariedade, esperança e transformação que revelam a essência humana no limite da sobrevivência. Ao resgatarmos essas memórias, damos voz aos que lutaram, sofremos com suas perdas e celebramos suas vitórias. Lembrar da FEB não é apenas revisitar o passado, é compreender quem somos como nação e garantir que o sacrifício daqueles jovens não caia no esquecimento. Entre trincheiras congeladas, cartas amassadas e memórias guardadas, existem histórias que nunca chegaram aos livros. Histórias de coragem silenciosa, de improvisos impossíveis e de decisões que mudaram destinos. São relatos de pracinhas que marcharam sem saber se veriam o nascer do sol, de pilotos que enfrentaram os céus em missões quase suicidas, de enfermeiras que trataram feridos sem descanso, e de italianos salvos por soldados brasileiros que sequer falavam sua língua. Pesquisadores como César Campiani Maximiano e Frank D. McCann vêm resgatando essas narrativas esquecidas, revelando detalhes que humanizam a FEB. Um exemplo: documentos mostram que, em várias cidades libertadas, os moradores italianos escreviam o nome dos soldados brasileiros em pedaços de madeira, agradecendo pelos mantimentos e pela proteção. Outros relatos descrevem pracinhas que, mesmo sem entender os comandos dos oficiais americanos, improvisavam sinais e gestos para coordenar ataques bem-sucedidos. Essas memórias resgatadas revelam que a guerra não foi feita apenas de grandes batalhas, mas também de pequenos atos de humanidade. Um pedaço de pão dividido, um abrigo improvisado, um ombro amigo para chorar a perda de um companheiro. Cada gesto transformava medo em força, desespero em esperança. Hoje, com cada foto recuperada, cada carta digitalizada e cada depoimento gravado, essas vozes ganham vida novamente. Elas nos lembram de que a história da FEB não está encerrada. Ela pulsa, viva, nos corações de famílias, veteranos e estudiosos que se dedicam a preservar o que não pode ser esquecido.
Conhecer essas histórias é mais do que revisitar o passado. É um convite para honrar quem viveu, sofreu e resistiu, garantindo que suas jornadas permaneçam eternas. Por trás dos números, das medalhas e dos discursos oficiais, existe uma realidade que raramente aparece nos livros de história. A guerra não era só estratégia militar, era fome, medo e improviso. Os pracinhas da FEB enfrentavam inimigos muito mais bem equipados, mas também batalhavam contra um inimigo invisível: o caos do dia a dia. Faltava munição, roupas adequadas, medicamentos e, muitas vezes, até comida suficiente para suportar o inverno europeu. Relatos mostram que soldados precisavam derreter neve para conseguir água potável e que, em muitos momentos, a única refeição do dia era um pedaço de pão endurecido ou uma lata de carne enlatada dividida entre 3 homens. A precariedade era tamanha que as trincheiras improvisadas se transformavam em poços de lama, dificultando movimentos, congelando pés e espalhando doenças. Para sobreviver, era preciso mais do que coragem. Era preciso criatividade, resistência mental e um instinto quase animal de autopreservação. Mas havia também uma face emocional, que o tempo tentou apagar. Soldados assistiam, impotentes, à morte de companheiros de infância. Carregavam corpos de amigos pelos campos cobertos de neve, e no minuto seguinte, precisavam seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Não havia espaço para luto. A guerra exigia movimento. E no meio disso, ainda havia a pressão de lutar por um país que, para muitos, parecia distante. Essa é a parte da história que raramente é contada. A guerra como experiência humana. Não são apenas datas e batalhas, são jovens de 18, 20, 22 anos, jogados em um inferno onde cada dia poderia ser o último. Conhecer essa verdade é essencial para entender o impacto da FEB, não como uma narrativa de heróis idealizados, mas como o retrato de homens comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Abril de 1945. As tropas da Força Expedicionária Brasileira avançavam rumo ao fim da campanha da Itália. O inimigo, exausto e encurralado, ainda resistia ferozmente em cidades como Colecchio e Fornovo di Taro, defendendo os últimos corredores estratégicos do Vale do Pó. Foi nesse cenário que os pracinhas enfrentaram sua última e mais simbólica missão: cercar e capturar milhares de soldados alemães, encerrando de vez o domínio do eixo naquela região. O plano foi arriscado. Cercar Colecchio exigia coragem e coordenação impecável. Os brasileiros se dividiram em grupos de ataque, aproveitando a topografia para cortar rotas de fuga. Sob fogo pesado, avançaram por estradas estreitas, enfrentando emboscadas, minas e atiradores escondidos. No fim, a manobra foi um sucesso absoluto. Quase 15.000 soldados inimigos se renderam à FEB. Um feito extraordinário, que surpreendeu até os comandantes americanos. Mas quando o silêncio tomou os campos, a realidade bateu forte. Não houve celebração estrondosa, nem comemorações ruidosas. O que ficou foi o eco das perdas. Cada trincheira abandonada, cada capacete esquecido, cada fotografia amassada no bolso de um soldado morto, carregava uma lembrança que jamais poderia ser apagada. Para muitos pracinhas, o verdadeiro peso da guerra só começou quando a última arma foi silenciada. Esse foi o início de outro conflito, o da memória. Muitos voltaram para casa com cicatrizes que não sangravam, mas doíam profundamente. Poucos falaram. Muitos se calaram para sempre. Nas reuniões de veteranos, o silêncio entre olhares dizia mais do que qualquer discurso. A guerra terminava nos mapas, mas permanecia viva nas mentes daqueles que sobreviveram. Com Colecchio e Fornovo, a FEB encerrava sua jornada na Itália, deixando um legado de coragem e sacrifício. No entanto, o Brasil, por décadas, não olhou para essa história com a importância que ela merecia. Hoje, cada depoimento resgatado,
Cada carta lida e cada nome lembrado serve como um chamado. Não podemos deixar que essas vozes desapareçam novamente. Se quiser, no próximo tópico posso encerrar o roteiro com um desfecho poderoso, unindo emoção, legado e reflexão, criando um final épico que amarra todos os capítulos anteriores. As trincheiras se calaram. A neve derreteu. As armas foram baixadas. Mas, para os pracinhas da FEB, a guerra nunca terminou de verdade. Ela permaneceu viva na memória, nos pesadelos, nas cicatrizes invisíveis e nas histórias contadas em voz baixa para filhos e netos. Durante anos, o Brasil pareceu esquecer aqueles jovens que atravessaram o oceano e enfrentaram o impossível com recursos limitados, coragem abundante e uma fé inabalável na sobrevivência. Esses homens comuns, agricultores, estudantes, operários, viveram experiências extraordinárias. Na linha gótica, enfrentaram o frio de 20 dias. Em Monte Castelo e Montese, conquistaram vitórias improváveis contra um inimigo mais experiente e melhor equipado. No céu, os pilotos do Santa Apua voaram como flechas contra a logística alemã, mudando o curso das batalhas. E em Coléquio, capturaram milhares de soldados inimigos, conquistando o respeito do mundo e selando o capítulo final da FEB na campanha da Itália. Mas, ao voltar para casa, encontraram um país distraído, envolto em crises políticas e sem estrutura para compreender o que aqueles jovens haviam suportado. A glória não veio. O reconhecimento tardou. Muitos carregaram a dor do silêncio, lutando contra fantasmas que jamais abandonaram. Alguns encontraram conforto em encontros de veteranos, onde olhares trocados diziam mais do que palavras. Outros partiram sem que sua história fosse ouvida. Décadas depois, graças ao trabalho de pesquisadores, documentaristas e historiadores como Frank D. McCann e César Campiani Maximiano, o Brasil começou a olhar para trás. A cada carta resgatada, a cada depoimento gravado, a cada foto restaurada, a memória desses homens ganha vida novamente. Hoje, sabemos, a FEB não foi apenas uma força militar, mas um símbolo de resistência, coragem e humanidade. Lembrar da FEB não é apenas contar uma história antiga. É um compromisso com o futuro. É um chamado para reconhecer o valor de quem lutou, sofreu e superou. É entender que a liberdade de hoje foi escrita no suor, no sangue e na esperança daqueles que, mesmo com medo, seguiram em frente. As vozes dos pracinhas ecoam entre nós. Elas pedem que jamais esqueçamos, porque a verdadeira vitória não está apenas em capturar cidades ou vencer batalhas. Está em manter viva a memória de quem acreditou que o impossível podia ser feito. Essa não é só a história da FEB. Essa é a história do Brasil. Uma história de sacrifício, dor, coragem e transformação. Uma história que precisa ser contada, recontada e preservada. Porque enquanto lembrarmos, nenhuma trincheira será esquecida.